Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras desta casa, em reunião recente, as presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados acertaram os passos políticos e regimentais quanto aos procedimentos finais em relação às emendas a serem remetidas ao relator geral do projeto de lei orçamentária para 2015, o PELOA 2015. Por meio de tal decisão, espera-se encerrar um capítulo espinhoso que tanto tem atrapalhado o andamento econômico e financeiro do país. Aí, nesse ínter, senhor presidente, quero tecer elogios aqui ao senhor relator geral do PELOA, a sua excelência, o senador Romero Jucá, pelo esforço de abrir espaço para que cada um de nós, novos parlamentares empossados a partir desse ano, pudesse fazer emenda na ordem de 10 milhões cada um de nós ao orçamento da União, PELOA 2015. Ali na reunião ficou decidido que os parlamentares em exercício, titulares ou suplentes, que não houvesse apresentado emendas individuais, poderiam ainda indicar ao relator geral a destinação de recursos e programações orçamentárias estabelecidas. Evidentemente que tal prerrogativa somente se justifica à luz do atendimento precípuo das graves necessidades públicas brasileiras atuais. Nesse contexto excepcional, nada mais justo e legítimo que o Congresso Nacional dispensar aos novos parlamentares eleitos e aos novos suplentes a prerrogativa de apresentar emenda ao orçamento 2015, ainda não votado. Deste modo, mediante tal expediente processual, atendeu-se a uma demanda que restitui ao Parlamento tanto o sentimento quanto o sentido de equilíbrio e igualdade tão caro às democracias modernas. Na sequência, como é notório e público, a cada parlamentar coube um montante de 10 milhões de reais para agregar ao novo pacote orçamentário. No meu caso, na condição de representante do Distrito Federal, empossado em 2015, não poderia deixar escapar a oportunidade de priorizar a destinação desses recursos para as áreas de saúde, educação e meio ambiente em ordem decrescente de aporte. Cumpre, portanto, senhor presidente, agora explicitar com quais eixos programáticos cada rubrica se compromete. No caso da saúde, devo esclarecer que, segundo o meu cálculo de partilha, 5 milhões de reais serão alocados para a estruturação de sistemas fotovoltaicos em unidade de atenção especializada em saúde do Distrito Federal, em particular hospitais de Ceilândia, Paranoá e Samambaia, sendo Ceilândia uma das maiores cidades do Distrito Federal, onde há um grande hospital carente de tudo, onde falta remédio, falta insumos básicos. Eu peguei a minha emenda e coloquei para tornar esse hospital com eficiência energética, que esse hospital seja autossuficiente em energia elétrica, que esse custo fixo de energia mensal não onere mais os cofres desse hospital, fazendo com que ele possa ter realmente condições de bem atender aquela demanda da maior cidade do Distrito Federal, que procura constantemente o Hospital de Ceilândia em melhores condições. A mesma coisa fiz para o Paranoá, uma cidade bem próxima daqui, uma das primeiras cidades do Distrito Federal, e também por hospital da cidade de Samambaia, uma das novas cidades do DF, uma cidade muito carente e que precisa realmente de muita ajuda. Com isso, objetiva-se a autossuficiência energética, a redução de custos fixos e a maior destinação de recursos orçamentários para atividades fins, contribuindo para a melhoria da prestação dos serviços de saúde, que ora experimentam uma das mais graves crises da história da capital. Na visão de técnicos e economistas, não há como fugir da lógica, senhor presidente, contábil, que impõe cortes pesados dos custos fixos do Estado, no meio dos quais a explosão das contas com energia elétrica sobressai-se de maneira assustadora, procurando exatamente evitar
esse gasto mensal é que procurei fazer minhas emendas carimbadas para a saúde, para tornar autossuficiente e energia elétrica esses 3 importantes hospitais do Distrito Federal. Como se não bastasse, o ciclo de fartura na geração de energia elétrica no Brasil se encerrou em definitivo nesse início de século. Nesse cenário de escassez de energia elétrica, todos têm sido afetados pela elevação das tarifas, inclusive as múltiplas repartições do próprio setor público. Esse é o caso das unidades de atenção especializada em saúde, cujo alto uso de energia acaba por exigir recursos adicionais do orçamento para pagamento das faturas mensais. Nessa linha, os sistemas fotovoltaicos devem substituir o sistema atual de consumo de energia nas repartições públicas. Eles se prestam a caminhar na direção da mudança da matriz energética nacional. Como se sabe, o consumo de energia elétrica é considerado um item que muito onera a soma final dos custos fixos, mas que hoje pode ser drasticamente reduzido desde que investimentos sejam equipamentos elétricos mais eficientes. Visando isso, é que propiciei essas emendas. Trata-se, afinal de contas, de um setor industrial que desponta no lançamento de produtos de alta sofisticação científica, fabricados justamente a partir de desenvolvimentos tecnológicos de última linha. Graças à distinção desses novos 5 milhões de reais aos hospitais do Distrito Federal, o consumo de energia se reduzirá o suficiente para que o restante do orçamento seja efetivamente despendido na saúde, com reflexos imediatos na qualidade da prestação de serviço à comunidade de Brasília, notadamente de Ceilândia, Paranoá e Samambaia, que agora não terão do que reclamar. Assim esperamos, senhor presidente. Então, observando esse caos vigente da saúde do Distrito Federal, herdado do governo anterior, onde falta, para o senhor ter uma ideia, senhor presidente, nobres senhoras e senhores senadores, falta até fio de sutura, falta Novalgina e falta outros remédios básicos. Por isso, visando economicidade, é que peguei os meus 5 milhões que eu tinha direito a investir na saúde, estou investindo em autossuficiência energética para esses 3 importantes hospitais do DF. Senhor presidente, no caso da educação, a coisa não é diferente. Aproximadamente 4 milhões de reais serão aplicados diretamente na melhoria de 17 escolas selecionadas no Distrito Federal. Por meio desses recursos, custos fixos serão substancialmente represados, drenando parcela significativa do orçamento para relevantes atividades pedagógicas e educacionais. Então, não satisfeito em apenas fazer isso para a saúde, procurei fazer para a educação, senhor presidente. Selecionei nas quase 30 regiões administrativas do DF, 17 escolas espalhadas nas principais regiões administrativas e estou propondo educativamente que todas elas sejam transformadas com autossuficiência energética via captação fotovoltaica e com a eficientização do uso da energia elétrica, com a troca de todas as lâmpadas por LEDs, propiciando assim uma escola moderna que servirá como ponto de escola, como ponto de ensino pedagógico, para que esses meninos dessas escolas possam levar essa conscientização da necessidade da mudança da matriz energética para suas casas, para seus bairros, demonstrando que o Brasil precisa caminhar para frente, tá certo, com uma nova perspectiva de geração energética para este país. Acompanhando o mesmo raciocínio empregado no setor de saúde, o montante destinado à educação servirá para incrementar investimentos na troca de equipamentos considerados obsoletos e perdulário no uso da energia elétrica. O desembolso de recursos do Estado em geração mais barata de energia de eletricidade tornará as unidades de ensino imunes ao aumento deste insumo, preservando assim os recursos para as atividades pedagógicas. Então, desta forma, podemos desonerar as escolas dos aumentos futuros das tarifas energéticas, porque ela já será autossuficiente da energia elétrica.
Em outras palavras, a esperada economia em despesa com custos fixos proporcionará efetiva liberação de recursos das escolas para a melhoria dos projetos didáticos, com reflexo do processo de aprendizado dos alunos. Deste modo, a qualidade do ensino disporia de condições reais de galgar degraus mais elevados rumo a uma civilização brasileira desenvolvida, como imaginava nosso saudoso senador Darcy Ribeiro, criador da Universidade de Brasília, uma das principais instituições de ensino deste país. É com muita tranquilidade, presidente, que falo desse item, porque é na escola exatamente que se faz a grande conscientização dos nossos futuros trabalhadores, do nosso futuro do nosso país. E com essa conscientização a nível da eficiência energética, da economicidade no uso desse importante insumo, tanto da energia quanto da água, com certeza estaremos formando cidadãos mais preparados para o futuro, para este nosso Brasil imenso. As instituições públicas de ensino do Distrito Federal maximizarão, portanto, o uso de eletricidade em suas dependências, evitando o redirecionamento dos recursos de atividades fixadoras do conhecimento para arcar com a conta da energia elétrica. Dentre os estabelecimentos de ensino contemplado com os recursos que proponho, destaca-se, por exemplo, a Escola Carlos Mota, localizado no Lago Oeste, ali em Sobradinho. Esse senhor, chamado Carlos Mota, era um diretor da escola que foi homenageado porque foi drasticamente assassinado por consumidores de crack, que ali rondava aquela escola, e era uma escola inovadora e uma escola modelo, inclusive com prêmios internacionais aqui no Distrito Federal. Além disso, a Escola Arapuanga, localizada numa região conhecida por Arapuanga, na grande cidade de Planaltina, que é uma cidade grande de Brasília, será atendido também por esse critério de economicidade de energia elétrica. O Centro de Ensino Médio número 1, localizado em Sobradinho, igualmente o Centro de Ensino número 3, localizado na nossa longínqua Braslândia, como o Centro de Ensino Técnico de Taguatinga Norte, ali o CTN, né, o CG do Gama e várias outras escolas espalhadas pelo Distrito Federal, aqui no plano piloto também, levando a todos os alunos a conscientização da necessidade da melhor utilização da matriz energética, do aproveitamento da energia solar de uma forma adequada. Senhor presidente, por fim, no caso do meio ambiente, pouco mais de R$1 milhão terá destinação preservacionista, com o propósito de recuperar e conservar as bacias hidrográficas instaladas na geografia da capital. Além disso, tais recursos serão estendidos igualmente para o cercamento e revitalização do Parque do Bosque, da próxima cidade de São Sebastião, que está aqui a 25 quilômetros do nosso Congresso Nacional. Com isso, combate-se o surto de hantavirose, que tanto tem apavorado a população daquela área. Então, senhor presidente, senhora senadora, senhor senador, a 25 quilômetros apenas aqui do nosso Congresso Nacional, uma cidade mais conhecida como Agrovila São Sebastião, que tem esse parque no meio da cidade, chamado Parque do Bosque, originou uma grande crise no Brasil há cerca de 3 anos atrás, que foi a crise da hantavirose, tá certo? Ali naquela cidade, num parque no meio da cidade, por causa da sujeira, da falta de cercamento, e eu estou destinando desses 10 milhões, 1 milhão e 100 milhões para fazer o cercamento e a revitalização desse parque, evitando exatamente que nova crise de hantavirose aqui na beiradinha do Palácio do Planalto, aqui bem próximo ao Congresso Nacional, volte a acontecer. Mais detalhadamente, a denominada área de risco de São Sebastião já consta do projeto urbanístico da capital federal, designada, enfim, para a implantação do Parque Vivencial e Ecológico de São Sebastião, em substituição ao atual bosque. Com efeito, trata-se de uma área bem conhecida no Distrito Federal, localizada ao longo dos córregos Mato Grande e Santo Antônio da Papuda, onde fica localizado o presídio do DF. Em larga medida, o espaço destinado ao parque é considerado de risco em função da alta probabilidade de acomodar inundações na época das chuvas,
provocando desabamento das precárias habitações que irregularmente ocupam a área, senhor presidente. Pelo menos é assim que o relatório divulgado pela Defesa Civil do Distrito Federal classifica o problema. A bem da verdade, a degradação progressiva do bosque se deve à ação indiscriminada de desmatamento e uso de solo por parte das olarias instaladas na região. Para agravar o quadro técnico, apontam que existe um grande lençol freático aflorado na localidade, com iminente contaminação dos poços de água que abastece São Sebastião pelas fossas existentes no local. Em suma, com pouco mais de R$1 milhão, pretendo contribuir significativamente para a efetivação do Parque Vivencial Ecológico de São Sebastião, com a expectativa de que os órgãos do GDF dê sequência ao projeto já definido no plano urbanístico da capital. Em suma, gostaria de enfatizar que a quantidade de R$10 milhões que proponho como emenda ao projeto de lei orçamentária para 2015 nada mais é que uma contribuição modesta, mas indispensável, à redução das despesas fixas que tanto oneram o setor público do Distrito Federal. De não menor importância, a prioridade dos gastos na área de saúde, educação e meio ambiente. Parece-nos óbvio, mas mesmo assim vale esclarecer que tal escolha se sustenta indiscutivelmente na convicção partidária fundada no bem-estar social. Senhor presidente, é com a consciência, senhor senador, que com tranquilidade proponho, através dessa pequena iniciativa de destinar minhas emendas a mudar a nossa matriz energética, a proteger Brasília de mais uma crise de hantavirose. É com essa consciência de estar procurando fazer o melhor para o bem-estar social de nosso povo e para o aprendizado futuro é que faço essa ação. Para você ter uma ideia, se nós pegássemos os 700 quilômetros do canal de transposição do Rio São Francisco e pusesse nesse canal todo ele células fotovoltaicas em cima, nós teríamos 7 milhões de metros quadrados de células fotovoltaicas para a captação de energia elétrica, considerando que cada metro quadrado capta 150 watts de energia elétrica, nós poderíamos captar um total de 1.050 megawatts de energia elétrica, gerando ponta por dia. Isso é o mesmo tamanho que uma usina hidrelétrica de Furnas, uma das médias usinas hidrelétricas importantes aqui do centro-sul do nosso país. E a gente, dessa forma, poderia estar gerando energia gratuita, que é a energia solar, aproveitando ali no Nordeste, né, para melhor alimentar a nossa população. Senhor presidente, é com essa tranquilidade de estar propiciando ao nosso povo, ao nosso setor produtivo, novas maneiras de fazer aproveitamento energético, fazendo um trabalho de ensino, é que vou concluindo aqui o meu pronunciamento. Para concluir, senhor presidente, convém sublinhar que o nosso papel aqui é de assegurar aos cidadãos de Brasília, aos cidadãos do Brasil, nosso compromisso em desenvolver nossa cidade, contribuindo para que o governo do Distrito Federal adquira condições reais para solucionar tanto os enormes problemas sociais hoje existentes na nossa capital. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores e senhoras senadores e senadoras neste plenário. É com muita alegria que estou aqui para contribuir a cada dia mais para a mudança da nossa matriz energética dentro das nossas possibilidades. Muito obrigado, senhor presidente.